São vários, né? Muitos riscos, né? Até risco de morte. Pode gerar um risco de morte. Porque se você não considerar, por exemplo, eu dei o exemplo lá da falta de prontuário, que alguns profissionais consideram que isso não é risco grave iminente, né? De forma errada. Então imagina que se você não tem um prontuário da caldeira, vamos dar um exemplo de uma caldeira aqui. Você não tem um prontuário de caldeira e você não considera isso risco grave iminente, a caldeira está lá funcionando. Só que se você não tem o prontuário, você não tem a espessura mínima, né? Você não tem a espessura mínima. Como que você faz para monitorar a vida útil? Então isso é um problema. Isso pode gerar um problema lá na frente. Até um problema de explosão, até um problema de acidentes gravíssimos. Eu já ouvi falar de profissionais que fazem o cálculo. Ah, não, Marcos, mas eu falo que o prontuário... Ó que louco isso, né? O cara fala assim, ó, eu falo, para mim, falta de prontuário não é risco grave iminente, porque eu calculo. Eu vou lá fazer a inspeção da caldeira e eu faço o cálculo de 100% dos itens. Falei, cara, você é louco, mano. Você vai fazer Então você está fazendo o prontuário. Se o cara calculou, né, com base no que ele está fazendo um prontuário. Toda vez que ele vai fazer a inspeção da caldeira, ele faz um prontuário. E não é assim que funciona. O prontuário, ele não é com a espessura real. O prontuário é com a espessura mínima. Porque é isso que vai ajudar a monitorar a vida útil do equipamento. Tanto para caldeira quanto para vaso. Então, sem prontuário, você não tem a espessura mínima. Você tem a espessura real lá que você mediu. Mas e aí? Está aprovado ou não está? Se você fizer todos os cálculos, se basear, beleza, vai estar aprovado. Mas aí você tem que imprimir isso, montar um documento e colocar uma RT de responsabilidade técnica. Porque não adianta nada o profissional habilitado calcular numa folha, num papel sulfite, ver que está favorável, né, que está seguro, e aprovar um relatório sem base. Ah, não, mas eu tenho a base do cálculo, mas cadê esse cálculo? Tem que comprovar, tem que ter a comprovação. Sem a comprovação, é risco grave iminente. Porque não se tem passar por uma fiscalização também, né? Como é que você vai provar para o fiscal? Outro item, né? Como que eu vou provar para o fiscal? Então, aí já entra tanto a parte de falta de documentação, que é uma exigência da Secretaria do Trabalho, quanto também a questão da falta de dispositivo de segurança, né? Aí tem gente que fala, que usa a expressão, não, mas nunca que o equipamento vai chegar nessa pressão, eles falam, né? Ah, não, mas meu sistema, ele não vai fazer com que o equipamento chegue naquela pressão. Tudo bem que não vai fazer, mas como que você comprova isso? Você entendeu? Se não tem válvula de segurança, ou uma válvula quebra-vácuo, ou um disco de ruptura, é impossível comprovar. E sem comprovação, cara, não existe. É aquele negócio, né? Como que você vai falar que você fez, que está seguro, mas você não consegue comprovar? Vai uma fiscalização lá e vai te dar multa. Vai pegar os itens da NR28 lá, ó, e vai meter multa. Então, a multa é outro item, né? Outro problema que pode acontecer quando você não leva esses itens em consideração, ou seja, quando você tem problemas de interpretação, problemas de tratamentos equivocados do sistema. Então, assim, e não é só a questão da multa, né? Ah, mas multa é barato, R$10.000, né? E a paralisação? Quanto tempo? Vamos supor, tem algumas indústrias, né, que se ficar 10 horas parado o equipamento para fazer algum tipo de reparo ou para colocar uma válvula, que não deve ser rápido isso também, né? Cara, 10 horas parado é R$1 milhão perdido. Algumas empresas. E muito mais. Tem outras empresas que são muito mais do que isso. Agora, é isso que o cliente tem que colocar na ponta do lápis. Não é simplesmente assim, ah, não, mas, nossa, eu vou pagar R$100 mil para enquadrar todos os meus equipamentos, do jeito que o Marcos Rosa está falando, né? Às vezes, se ele tiver uma fiscalização e parar, ou tiver um acidente gravíssimo, ele vai ter que pagar milhões de indenização. Ele vai ter que pagar milhões de reais porque ele está com a planta parada e não está produzindo. E imagina lá uma empresa que tem 500 funcionários, o problema é muito maior, porque você tem o quê? Mão de obra parada por causa de um equipamento, que você não seguiu o conselho do jeito certo, não seguiu o negócio do jeito certo.
Então é uma Exatamente. loucura fazer do jeito errado, é uma loucura. Não pode. Uhum.